Boa noite, bom dia e boa tarde para quem vai assistir esse vídeo depois, né? Hoje estaremos falando sobre os pré-reformadores, tá? Estaremos trabalhando com Wycliffe, Hus e Savonarola, tá? Estaremos trabalhando com estes homens e saberemos um pouco sobre a sua vida, sobre a sua teologia. Saberemos um pouco quem eles combateram. Quero deixar um abraço pro pessoal que está entrando, tá? Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, né? Quero saber porque senão vou ter que colocar o fone. Eu tenho colocado o fone. Quero deixar um abraço aí pro Kiefer. É um amigo que a gente vem caminhando junto nessa propagação de história da igreja. Então, tô querendo saber se vocês estão me ouvindo bem. Vocês podem me falar se vocês estão ouvindo bem? Tá, então não vou colocar o fone, né? Estou esperando o meu microfone chegar aí. Deixar um abraço aqui para Alves H5, né? De vez em quando ela manda umas perguntas aí, é bom. E graças a Deus tem nos acompanhado. Vou só fixar o tema aqui. Quero dizer para vocês que estarei fazendo uma live com o professor Kiefer, que estuda a história das Assembleias de Deus, né? Ele estuda a história das Assembleias de Deus. Tem um tema aqui em cima, mas eu estou colocando aqui embaixo também, tá? Depois estarei respondendo as perguntas. Começamos com mais uma série que eu tenho me comprometido, 30 minutos da reforma, para não ficar cansativo para as pessoas que estão ouvindo. Boa noite para o Paulo, né? Se não fica muito cansativo, o objetivo não é esse, a gente trazer uma síntese, uma coisa bem rápida, bem simples, de forma que todos possam entender um pouco da história do cristianismo, principalmente a história do protestantismo, né? Que hoje a gente faz parte do movimento evangelical que tem raiz no protestantismo, tá? Então, quero deixar um abraço para todo mundo que está entrando. Então, iniciamos hoje mais uma da série 30 minutos da Reforma Protestante, tá? Quanto ao professor Kiefer, ele estuda a história das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus não tem um historiador, né? Estudando, pesquisando sobre ela. A maioria são teólogos e com base em algumas agendas e alguns escritos antigos sobre a Assembleia de Deus, e que montaram a história da Assembleia de Deus. O professor Kiefer, ele se propôs a fazer esse grande trabalho para vocês, né? Quero deixar um abraço para a Neuza. Então vamos começar, tá? Semana passada a gente viu sobre a guerra, sobre as pestes, vimos sobre o grande cisma do Ocidente, que não tem nada a ver com o grande cisma do Oriente. Com certeza, se eu tivesse em sala de aula, estaria perguntando agora para vocês. Deixar um abraço para o professor Mourão, né? É um grande memeiro da internet de história. E deixar um abraço para ele. Então, eu iria fazer perguntas. Como não estamos na sala de aula e não estamos aqui também, infelizmente, não estamos no Zoom, estamos no Instagram. Então a gente vai ultrapassar essa parte aí, né? E não tem nada melhor, tem professores assistindo aqui,
Não tem nada melhor, deixar um abraço pro Leonardo, não tem nada melhor do que você começar a aula posterior fazendo perguntas da anterior, né? Então, quero deixar essa dica aí até para os professores, que é uma boa forma deles memorizarem. Então vamos lá. Falamos da pré-reforma, falamos sobre os acontecimentos desse período, da simonia que acontecia, falamos sobre a guerra, sobre a peste, então não vamos ficar voltando nisso. Então tudo que vamos falar daqui para frente dos reformadores, eles estão inseridos nesse contexto que nós falamos na live de semana passada. Se você perdeu a live de semana passada, aconselho que você entre no canal lá do YouTube, que já está lá, né? Já subi esse vídeo, já está lá. Só que eu não coloquei a parte das perguntas e não vou colocar porque a proposta não é essa. Então, quando eu falo de pré-reformadores, eles são batizados como protestantes, que vieram antes do protestantismo. Como assim, Felipe? Tá fazendo aí uma espécie de anacronismo? Não. O que eu tô querendo que você entenda é que existiram também pré-reformadores católicos, tá? Existiram os franciscanos, os dominicanos, existiu a Clarissa, né? E alguns que talvez eu esteja esquecendo, Urbano VI, que falamos semana passada dele, foi o causador do cisma, do grande cisma do Ocidente, né? O período que teve 2 papas. Então, a gente falou sobre esse período. Então, quando vamos falar de pré-reformadores, vamos falar daqueles que foram mártires, daqueles que foram batizados pelo protestantismo, de pré-reformadores, tá? Que eles foram aqueles reformadores que antecederam a reforma. E são esses: Wycliffe, são Hus, Savonarola e Pedro Valdo, que eu não vou falar de Pedro Valdo hoje, porque daria para falar só sobre uma live só de Pedro Valdo e Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis, como prefiram, né? Vocês, seria uma live só para falar deles. E como a gente não tem tanto tempo, a gente vai fazer uma síntese da vida desses 3. Então vamos começar por John Wycliffe, né? Que ele Wycliffe vive no período do cativeiro babilônico da igreja, aquele período que o papado estava sob domínio do rei francês lá em Avignon, né? Então o Wycliffe, ele vive esse período. Por que é importante a gente falar que ele vive esse período? Porque nesse período vai começar a surgir as tensões, tá? Pessoal, eu quero deixar aqui, só porque o Kiefer ele me deu essa dica para olhar mais para a câmera. Às vezes eu não estou olhando porque sobe comentários, por isso que eu prefiro que vocês façam as perguntas no final, porque sobe os comentários eu me distraio um pouco, tá? Então, se eu estiver olhando para o outro lado é porque eu estou pensando, raciocinando para falar e não quero que nada me distraia. Então, o Wycliffe vai viver nesse período em que começa a ter tensões do papado, da Igreja Católica Romana, tá? Com o trono inglês, porque ele vai estar sob domínio, como falamos semana passada. Então o Wycliffe vai viver durante esse período, tá? Não obstante isso, o Wycliffe também vai começar a atacar o Papa, os poderosos da igreja. E ele vai começar também a incentivar, o rei a ficar contra também a igreja, tá? As vozes de Wycliffe, ela vai ser disparada no decorrer de toda a história para frente, até a reforma. Ela vai ser disparada, e a Inglaterra é um dos primeiros lugares onde a gente vai ver estourar
os rumores de reforma. E história exatamente porque o papado está sob domínio francês e eles estão vivendo o que falamos semana passada, o quê? A guerra dos 100 anos, o cativeiro babilônico, né? Então a gente vai ver o Wycliffe condenando isso aí, e ele vai começar a declarar que não há outro senhorio além do senhorio de Deus, né? Qualquer pessoa que tem domínio sobre outra é somente porque Deus lhe concede. Ou seja, ele está falando que naquele período, o que ele está dizendo? Ele está falando para o povo da Inglaterra que o papado não tem poder nenhum sobre eles, que eles também são igrejas. E esse senhorio só é legítimo o do rei, porque quem colocou para governar... Não, pessoal, deixa eu só falar aqui, podem comentar, tá? Porque é importante a participação de vocês. Eu digo que eu vou desviar o olhar é por causa disso, tá? Mas podem comentar aí à vontade. Vocês podem interagir entre vocês. Então, aquilo só é legítimo aquele que é o rei que Deus colocou para reinar. E o Papa, ele é um poder atemporal e ele não deve se meter no poder temporal. Quem surge com a temporal é exatamente o Wycliffe, tá? Porque o papado ele vai começar a se colocar realmente como rei de toda a Europa, de toda a extensão da Europa, tá? Então ele vai começar a impor impostos para o seu bel prazer, para eles se satisfazerem. Então eles começam a usar esses ofertórios, os tipos de impostos, dízimo, indulgência para o seu bel prazer, para as guerras, porque a gente viu no grande cisma que 2 papas eles vão se degladiarem, eles vão combaterem, vão montar exército um contra os outros. Então o Wycliffe ele começa a ver toda essa situação. Então ele vai falar, olha só, ele está na Inglaterra, ele está falando, o Papa ele não deve estender o seu poder, ele não deve elevar o seu poder para além dos espirituais, ou seja, para além do perdão, para além das orações, para além das missas, de controlar a vida dos fiéis. Não, eles não podem fazer isso, que é o que eles fazem constantemente. Então o Wycliffe vai falar, olha só, vocês são do poder atemporal, vocês não podem se envolver com o poder temporal, isso não faz parte de vocês. Quem está ouvindo essas mensagens é o rei da Inglaterra, que está insatisfeito com o papado, que está sob domínio do trono francês. Então você vê também que o Wycliffe aproveita essa oportunidade para ele tentar separar, ele criar argumentos para ele tentar separar igreja do Estado. Então ele começa a combater, ele fala, olha só, os poderes temporais, os reis e tudo mais, vocês decidam o que é do reinado. Agora, o que é da igreja, o Papa decide. Agora, o Papa não pode decidir a direção em que o rei tem que tomar no poder temporal. Então ele começa também e surge um pouco com esse cenário, né? Ele começa a surgir um pouco com esse cenário de tentar fazer a cabeça do rei para ficar contra o papado, já também que o povo não estava satisfeito com a vida eclesiástica dos mesmos, tá? Então os argumentos de Wycliffe, perdão, ele vai enfatizar que a autoridade das escrituras ela não pode ser menor do que a do Papa e das tradições eclesiásticas. Ele vai comentar sobre isso aí, tá? Que as escrituras é a autoridade máxima da igreja. Por isso que lá nos reformadores vão falar que vão acusar Lutero de wyclifista, tá? Eles vão acusar Lutero de estar seguindo os escritos de Wycliffe, aonde não tem muita coisa que prove que isso aconteceu. Fato é
que os escritos de Wycliffe possam sim ter chegado na Alemanha e onde habitava Lutero, tá? Então ele falava, olha só, isso daí deve ser interpretado dentro da igreja, e eu não concordo que a igreja tenha essa hierarquia eclesiástica do jeito que vocês colocam, onde tudo que vocês decidem, vocês colocam como a igreja, como se a igreja tivesse decidido, tá? Então, o Wycliffe, ele vai começar a chamar o Papa de Anticristo, ele vai começar a fazer algumas acusações sérias, tá? E vai chamar o clero de perdidos. Ó, vocês estão perdidos, tá? E vocês estão fazendo também o povo se perder. Então, ele acreditava que a igreja, a verdadeira igreja, era a igreja invisível, tá? A igreja, aquela qual todos os fiéis que cumpriam os sacramentos, que serviam a Deus de verdadeiro coração, estes sim faziam parte da igreja invisível. E aqueles que faziam parte da igreja institucional estavam perdidos, porque o Papa era um cego, né? Assim o Wycliffe ele pregava e cria que o Papa era um cego guiando outros cegos, que logo eles iam para o abismo, tá? O Wycliffe ele vai rejeitar também a doutrina da transubstanciação. Muitos não sabem, aqueles que acreditam realmente que o corpo de Cristo se faz presente ali, né? Essa doutrina vai ser promulgada em Latrão no século XIII, vai ser promulgada lá em Latrão no século XIII, e o Wycliffe ele vai condenar essa doutrina, tá? É um dos motivos também de Zwinglio ser um pouco acusado, né, dessa doutrina. Ele rejeita essa doutrina que parece contradizer a doutrina da encarnação de Cristo. Só que ele crê que de algum mistério ela não é simbólica ser como o Zwinglio crê, mas de alguma forma espiritual o corpo de Cristo se une ao pão e ao vinho, tá? Então isso daí mais tarde Lutero vai ter também a mesma opinião que ele, tá? Isso vai ecoar em várias gerações vindouras, as vozes e os escritos de Wycliffe. Tanto é que quando a Bíblia é traduzida para o inglês, não vou demorar muito neles, mas eles são muito interessantes para vocês estudarem, invade o chamado pregadores pobres, que são os Lollards, né? A doutrina de Wycliffe, após ele ter traduzido a Bíblia, vai invadir os Lollards, tá? Que começa com um grupo de acadêmicos, só que esse grupo no meio acadêmico ele começa a ser rejeitado, e esse movimento vai começar a invadir agora as camadas sociais de baixo, as camadas sociais mais pobres, né? Então, como sai do âmbito acadêmico e entra para o âmbito mais simples e a Bíblia está traduzida, vai fazer com que os Lollards, embora eles saiam pregando fora, a igreja os condena os Lollards, e também a Academia de Oxford também condena os Lollards. Eles criam algumas doutrinas estranhas, tá? Então essas doutrinas estranhas vai fazer com que eles sejam mal vistos e fazer também com que eles sejam perseguidos, tá? Eles produziam abortos, aberrações sexuais, né? Eles iam culto às imagens, peregrinações, oração a favor do morto. Eles faziam com que tudo isso fosse tudo pura magia, puro misticismo, né?
Então, uma coisa boa que ficou, boa entre aspas, né? Estou falando para o período que eles acreditavam que quem fosse de Cristo não deveria participar de cargos públicos, que era uma coisa também que ecoava em Wycliffe, e isso adentra a eles também. E os Lohards são muito interessantes para vocês estudarem também, vocês lerem e correr aí um pouco atrás. Que a proposta é exatamente essa: 30 minutos da Reforma Protestante, tá? Estamos já em 18 minutos. Vamos falar agora de Jan Hus. Tem gente que chama John Hus, tem gente que chama Jan Hus, Jan Hus. E eu prefiro ficar com Jan Hus, que é uma pronúncia mais próxima da Boêmia, hoje a Tchecoslováquia, né? E é uma forma de falar o nome dele mais próxima do real, tá? Então, Hus, ele já era preocupado com, assim como os pré-reformadores são, com a reforma eclesiástica, tá? Quando você vai olhar para os pré-reformadores, vocês vão ver uma reforma não de cunho teológico como é o de Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, Cranmer, entre outros aí reformadores. Não, a proposta deles é combater a parte eclesiástica. A proposta deles é combater de fato a corrupção do clero. Eles vão bater em cima da corrupção do clero, tá? Então, a corrupção moral também. Só que o cunho deles é o clero. O cunho deles é o Papa. O Papa está errado, o Papa está fazendo isso. Isso não está certo, porque eles vivem também um período que é chamado, em que nós temos os papas renascentistas, tá? Tem gente que fala João Ganso aí, né? Hus quer dizer o ganso. Enfim, tá? Então, esse movimento de Hus, também não devemos fazer dele um mero discípulo de Wycliffe, como muitos colocam, tá? Muitos colocam ele como discípulo de Wycliffe, porque realmente os escritos de Wycliffe ele vai tomar uma proporção muito grande. Só que Hus ele vai começar a combater algumas coisas com um cunho diferente de Wycliffe, porém na mesma direção, na mesma reta, o clero, tá? Então a gente pode destacar aqui algumas doutrinas de Hus. Que ele vai falar aqui o ápice da doutrina. Eu botei aqui o ápice da doutrina, né? Um papa indigno que se opunha ao bem-estar da igreja não deveria ser obedecido. O papa era a autoridade máxima. Se você falar para a autoridade máxima, imagina hoje você falando para o presidente da República do Brasil, né? Esquece o lado político, mas que ele não deve ser obedecido em hipótese alguma. Você está mexendo exatamente no foco, você está batendo exatamente na cabeça. E você está incitando outros a se revoltarem contra essa pessoa. Era isso que Hus estava fazendo. Olha só, vocês não estão vendo que o Papa ele não está nem um pouco preocupado com o bem-estar da igreja, com o bem-estar espiritual dos fiéis. Ele está preocupado com si só. E vocês vão obedecer a ele? Não. Ele não deve ser obedecido, tá? Então, o que Hus ele vai seguir, o Wycliffe também, na autoridade da palavra de Deus, a autoridade da Bíblia, né? A Bíblia. Repare que isso eu quero deixar para vocês. Isso daí vocês só vão ver na página História com Teologia. Tô brincando, mas eu acho que é quase sério. Por quê? Os reformadores, tanto pré-reformadores, eles têm necessidade de buscar uma autoridade,
Eles reconhecem, eles olham para si, embora eles estejam batendo no Papa, eles veem em si que eles não têm autoridade suficiente para arrebatar muitos seguidores, de forma que isso causasse uma revolta e viesse a produzir a reforma. Então o que os reformadores começam a fazer? Olha só, os fiéis que obedecem ao Papa, eles têm como autoridade o Papa e as bulas papais. Só que eu preciso ter algo, eu preciso ter escritos, eu preciso ter algo que isso se torne a minha autoridade. Então, tanto quanto os reformadores quanto pré-reformadores, eles vão buscar essa autoridade. E essa autoridade, eles vão buscar na palavra de Deus, eles vão buscar na Bíblia. E eles querem equiparar ou sobrepor a autoridade da Bíblia à do Papa. Por quê? Se alguém enxergasse algo ou alguém que tivesse uma autoridade superior à do Papa, era essa ou esse quem eles seguiriam ou o que eles seguiriam. Então o que os reformadores e os pré-reformadores, principalmente a gente está falando dos pré-reformadores, eles fazem? Substituir a autoridade do Papa pela autoridade da Bíblia. Buscar fundamento, embasamento no que eles estão falando, tá? Então é engraçado também na história de Hus, que ele compra a indulgência, tá? Ele compra a indulgência, só que ele estudando, ele vai pregar contra as indulgências. Ele compra, só que ele estuda, amadurece. É o que acontece quando amadurecemos espiritualmente e intelectualmente. Estudamos, amadurecemos e ali nós entendemos que o que nós fizemos no passado foi errado. Assim foi Hus. E ele começa a condenar algo que ele mesmo tinha feito, tá? A gente vai ver que tem até uma pergunta aqui que eu vou abrir aqui que faz parte do assunto, né? Eu não ia abrir agora, mas vou abrir essa daí, que ele está perguntando a profecia do Hus sobre o cisne, aquela que aponta para Lutero e tudo mais, ela é um fato ou uma lenda? Pessoal, em alguns livros de histórias que eu já li sobre Hus, eu nunca achei isso, tá? Eu nunca achei isso daí que Hus fala lá quando ele está sendo queimado. O que ele fala quando ele é exigido lá no concílio, né? Quando ele é exigido no concílio que ele seja retratado, que ele se retrate com os seus supostos erros doutrinários, seus ataques à autoridade da igreja, aí ele traz a seguinte resposta: apela a Jesus Cristo, o único juiz todo-poderoso e totalmente justo. Em suas mãos eu deponho a minha causa, pois ele há de julgar cada um, não com base em testemunhos falsos e concílios errados, mas na verdade e na justiça. O que acontece, de fato, já respondendo aí a primeira pergunta, é exatamente isso. É exatamente isso que ele fala, tá? Eu já falei que o cisne é atribuído a Lutero. Só que eu já vi, em internet você coloca e tem aos montes, cara. Agora em livro, se alguém achar e puder me mandar, me mande, que eu vou aceitar. Sempre aceito ideia, vocês sabem disso, vocês me seguem, sabem disso. Agora, eu nunca vi isso em livros, tá? Nem no do Gonzalez, nem no do Carter, que fala pouco sobre a pré-reforma, nem no do Hopes, eu acho, nem na História do Pensamento Cristão eu achei, tá? Mas se acharem, pessoal, pode me mandar, tá?
Já me fizeram essa pergunta, eu já postei atribuindo a ele. É muito bonito, tá? Mas eu particularmente nunca achei, sendo sincero. Hoje vai ser queimado, tá? Mas as suas ideias pode ser, como o professor Kiefer está falando aqui, de repente, em livro de história eclesiástica, podemos achar. Agora, não vi grandes historiadores mencionando sobre isso, não. Tá? Inclusive, quando você até pesquisa algumas coisas na internet aí, você vê pessoas, historiadores, falando que isso não houve. Mas fica aí, tô devendo vocês para a semana que vem, né? É uma coisa a ser discutida e debatida, e gostei da sugestão. Tá? Agora eu vou falar de Savonarola, né? Agradecer ao Vasconcelos aí, professor Kiefer, todos que estão participando, aos que entram e aos que saem. Vou falar de Savonarola, que a história de Savonarola, ela é bem próxima, ela gira em torno de 1491 a 1498, ou seja, ela é uma história que está bem próxima, diferente de Wycliffe e Hus, ela é uma história que está bem próxima dos reformadores. Inclusive ela está próxima, ela está acontecendo em Florença, e já está acontecendo uma turbulência de reforma na Inglaterra, se eu não me engano na Escócia, em outros lugares da Europa já está vendo esse estouro, tá? Savonarola, me perdão também se eu errar algumas vezes o nome dele, vai ser mais por causa da rapidez da fala. Ele era um frade de ordem dominicana, tá? Ele foi criado pelo seu avô para ser médico, seu avô era médico, né? E tinha uma vida moral ilibada, uma vida moral bem respeitosa. E isso vai fazer com que isso seja isso vai influenciar de certa forma diretamente a Savonarola, tá? Vai influenciar tanto que ele vai se juntar às ordens dos pregadores de São Domingo, ainda jovem, por volta de 22, 23, 24 anos, né? E a sua dedicação ao estudo e à santidade vai ser tão grande que isso vai começar a ganhar luz, isso vai começar a ganhar olhares diferentes para ele, né? Tanto olhares diferentes que ele foi de Florença, ele vai para Bolonha, e o senhor de Florença, Lourenço de Médici, ele vai fazer pedido para que Savonarola retorne para Florença para assumir a liderança e os destaques religiosos de Florença, tá? Só que esse rei, não vou dizer rei, que era um senhor da cidade, né? Ficava dentro da Itália. Ele não sabia que Savonarola talvez fosse trazer tanta turbulência política para ele, né? Eu acho que se ele soubesse, tivesse uma bola de cristal, com certeza ele não teria levado esse frade dominicano para as suas terras, tá? Então, Savonarola vai começar a ensinar para os seus amigos, dentro do seu convento de São Marcos, tá? E a sua fama, pelos seus sermões, pelos seus ensinamentos, ela vai começar a se espalhar na cidade, de tal forma que as pessoas vão começar a ir para a igreja para escutá-lo. E porque também, fato não era muito comum as pregações nesse período,
A gente tem que se atentar a isso também. E as pregações dele tomam uma proporção tão grande, de tamanho sucesso, em que as pessoas vão sair de dentro da igreja e agora vão ter que ficar do lado de fora, vão ter que ficar pelo jardim em volta, ouvindo ele pregar, porque a igreja já não cabia mais pessoas para ouvir Savonarola, né? Fato é, e interessante é, que o cunho das suas pregações não eram pregações que massageavam o ego, como a gente gosta de falar hoje, não. Né? As suas pregações eram totalmente apocalípticas, né? Ele escolhia textos do Apocalipse para poder pregar. Isaías, Amós, Jeremias, coisas fervorosas, né? Para poder propagar e causar também um certo terror no medo das pessoas. Esse era o cunho de pregação de Savonarola, tá? E dentro desses textos ele vai começar a atacar a corrupção da igreja. Só que ele não ataca, diferente de algum dos outros pré-reformadores, ele não ataca somente a corrupção da igreja, ele começa a atacar a corrupção também da cidade. Isso, lógico, não vai criar uma satisfação muito grande do senhorio, que vai começar a perseguir Savonarola. Por exemplo, cara, ele falava coisas do tipo assim, ó. Aproxima-te, igreja infame, escuta o que o Senhor tem para você. Eu dei para vocês vestuários e vocês cobristes os ídolos e vasos preciosos com o orgulho de vocês e profanaste os meus sacramentos. Savonarola, ele se intitulava profeta, porque algumas coisas que ele vai dizer, além de ser muito pesada, ele chega a tratar e retratar a Igreja Católica como prostituta. Pode-se dizer que surgiu um pouco a ideia de que a Igreja Católica era prostituta ali, com ele, tá? Ele vai chegar a chamar de prostituta, e que as pessoas que têm dinheiro faz na casa do Senhor, faz na igreja o que ela bem entende, enquanto os pobres que deveriam ser atendidos, eles são jogados fora. Esse era o tipo de cunho de pregação. Tem vários, vocês vão achar, tem vários de Savonarola, só que eu separei esse que eu achei mais interessante aqui, tá? Quis falar desse, até que ele vai pregar na mais importante igreja da cidade, e as pessoas, e principalmente os poderosos da igreja e do governo, não apoiavam ele no que ele falava, de jeito nenhum, a ponto de quererem calar ele, e ele falar: olha só, eu falo em nome do Todo-Poderoso, eu falo em nome de Deus, e quem tem o direito de me calar? Quem são vocês para me calar? Ninguém pode calar a palavra de Deus. Ele colocava o que ele falava como palavra de Deus. Porque Savonarola também é um que busca nas escrituras a autoridade, fazer com que ela seja uma autoridade superior ao Papa. Até que ele grita na cidade: a igreja será reformada. Mas antes disso, a Itália ela vai ser flagelada. Os acontecimentos já estão em marcha. Mais para frente vocês vão ver. Que Savonarola ele vai enxergar a visão de Carlos VIII. Carlos VIII ele vai invadir a Itália. E ele vai enxergar a invasão de Carlos VIII como justiça enviada por Deus, tá? Então, além dele ser um pregador fervoroso, ele também se intitulava profeta, e tem até fatores interessantes ligados à sua profecia,
né, que alguns barcos estavam indo em direção à Itália, e ele profetizou, veio uma grande tempestade, e essa tempestade sucumbiu todos os barcos, né, e isso fez com que aumentasse o misticismo, né, do povo em relação a ele, e deles falarem, não, realmente Savonarola é profeta, né? Isso vai fazer, a sua moral vai fazer com que ele fique mais abusado, até que ele é eleito prior, né, da igreja da igreja de São Marcos. E era por costume o prior ir falar com o Senhor e falar isso para ele, você tem que ir lá, cara, e falar com Lourenço, né, Lourenço de Médici, que é o senhor da cidade, e agradecer a ele por ele ser benevolente com essa casa. E Savonarola, ele fala, não vou lá falar com ele não, porque a quem eu devo gratidão é a Deus que me elegeu e a Deus que governa a minha vida, e não ele. Eu não tenho nada para falar com ele. Então Savonarola, ele se retira e ele vai agradecer a Deus, e ele não fala com o senhor da cidade. Savonarola, ele tem uma briga um tanto especial, né? Que ele começa a brigar com o senhor da cidade e começa a brigar também com o clero, né? Ele não poderia ter outro fim senão a morte, principalmente nesse período. Estamos falando de um período já perto da Reforma, tá? Eu acho interessante que o seu primeiro ato como prior de Savonarola, e isso é uma marca de Pedro Valdo, é uma marca de São Francisco, né? Tem a ordem franciscana que faz voto de pobreza e tudo mais. O pessoal fica atacando coisas que não conhecem. Que ele também tem essa vontade de querer dar dinheiro aos pobres, dar condição aos pobres, né? Então o primeiro ato dele como prior é ele pegar todos os territórios da igreja, pegar todos os bens da igreja, derreter o ouro e distribuir, né, entre os pobres. A primeira coisa que ele faz é despir. Então tá rolando uma reforma sim em Florença. E vocês têm que entender que isso são atos de reforma. É que eles foram batizados como pré-reformadores porque eles não foram aceitos pela Igreja Católica. Até no século XX tentaram discutir sobre isso, né? Tentar canonizar ele, porque ele foi vítima, ele foi mártir, né? Assim, a discussão rolava na Igreja Católica, na igreja, quando eu digo católica, católica romana, em que ele foi um santo sim, e que ele foi um mártir das ambições de um papa, né? De um papa que não merece destaque, que é Alexandre VI, se eu não me engano, o papa desse período, tá? É um papa renascentista também, tá? Então, a partir daí, a vida dos monges se tornou diferente. Eles se voltaram mais para a santidade, mais ao serviço, mais à caridade, né? Até que a soberba de Savonarola subiu tanto em que ele falou assim: aqui é a Jerusalém da Itália. É bem... E as pessoas realmente iam para lá para conhecer ele, conhecer esse profeta. Quem era essa pessoa que produzia milagres? Quem era essa pessoa que profetizava e acontecia, né? As pessoas iam para lá, as pessoas faziam peregrinações a fim de receber o perdão dele, né? Até que o Carlos VIII vai invadir a Itália, ele se aproximando de Florença. Pedro Médici, que já é filho de Lourenço Médici, vai enviar uma comitiva até Carlos VIII, rei da França, que está invadindo a Itália, que ele falava que a coroa de Nápoles era dele, tá? Então, nessa comitiva, quem vai encabeçando é Savonarola, e os florentinos se encarregam de tirar Pedro Médici,
do poder, de expulsar ele da cidade, e até que Savonarola faz um trato com Carlos VIII. Carlos VIII não ataca e não saqueia a cidade, ele sai da cidade, e agora Savonarola começa a tomar as decisões da cidade. É feito ali um governo republicano, mas ele tinha poder direto nas decisões. É engraçado que alguns livros vão retratar, né, alguns livros seculares vão retratar que esse período em Florença, né, foi parecido com o regime que teve mais para frente de Calvino, né? Porque Savonarola ele vai moralizar a cidade mesmo, tá? Então as pessoas que brigam contra a religião, que a religião não presta e tudo mais, eles vão virar e vão falar: não, esse aí foi mais um ditador cristão que teve na história da igreja. Enquanto a gente vai crer que algumas coisas que eles fizeram, que ele fez, foi boa, algumas coisas realmente foi exagerada, tá? Quando ele chega nesse poder de decisão, ele cria uma coisa chamada queima das vaidades. Aí você que tá assistindo aí, eu quero que você, vou falar igual aqui o pastor, quero que você dê um amém aí, se sabe o que é a queima das vaidades. A queima das vaidades era construída uma fogueira no meio da praça da cidade de Florença, onde no carnaval, durante uns 2 carnavais, não teve carnaval, tá? Na cidade de Florença, e as pessoas pegavam as roupas, as perucas, as joias, tudo aquilo que fosse luxo, e jogavam na fogueira. Pegavam suas riquezas, pegavam suas pérolas e jogavam na fogueira, porque aquilo era considerado vaidade. E vaidade era considerado algo como um pecado gravíssimo, principalmente para esses que vêm de ordem dominicana, franciscana, e como bem disse no início, ele era um frade de ordem dominicana, tá? Então eles faziam procissões. Então a queima das vaidades é basicamente isso aí, tá? Isso rola durante uns 2 carnavais, durante uns 2 anos. Isso daí vai rolar durante uns 2 anos na cidade de Florença, tá? A quaresma era quaresma mesmo. Era quaresma mesmo, as pessoas já tinham esse ato de vaidade, eles viviam a quaresma mesmo. Eles se voltavam para isso. Era um momento de buscar a santidade, se preparar para participar da Páscoa, né? Participar do corpo de Cristo, tá? Então, com tudo isso acontecendo, vai surgir na Europa uma aliança dos reis espanhóis e dos reis italianos, juntamente com o Papa, para que eles combatessem, eles avançassem em direção contra, né, a Carlos VIII. Só que Savonarola não é a favor que Florença participe disso, porque ele havia feito uma aliança com o rei, tá? É lógico que isso não vai ser visto vai ser bem visto pelo Papa, porque os outros dessa aliança vai virar pro Papa e falar: olha só, ele é frade, ele é da tua igreja, ele é de uma ordem, de uma da tua igreja, e você que tem que resolver esse problema. Nós vamos deixar você resolver esse problema porque eles têm que cooperar com a gente nesse avanço. Eles não podem fazer uma aliança dessa. É lógico que o Papa vai começar a tomar suas atitudes extremas, vai enviar as bulas, né, para ele, para que ele não pregasse mais, para que ele guardasse o silêncio, para que ele não se metesse mais nos fatores políticos e econômicos da cidade. Então,
De início, Savonarola, ele aceita, ele começa a ficar em silêncio, ele não prega. Porém, ele faz uma outra coisa que é melhor. Hoje nós temos vídeos e tudo mais, né? Só que naquele tempo, que se falava, palavras o vento leva. Só que a palavra escrita, ela fica. Como o Savonarola ele não podia falar, ele começou a escrever. E ele foi o primeiro, os reformadores vão fazer muito uso depois, ele foi o primeiro em que as obras religiosas eram impressas, que era usado pela imprensa, né? Então ele foi o primeiro e ele usa isso como instrumento da propagação das suas ideias, dos seus ataques. Isso passa a ser lido na cidade, passa a ser lido também fora da cidade, tá? O Papa viu que não tinha muito jeito, tenta oferecer um cargo de cardeal para ele, até que ele fala, não quero outro chapéu vermelho, porque o chapéu do cardeal é vermelho, a não ser o vermelho de sangue, né? O Papa toma a medida de interditar a cidade. Como eles estavam à beira da ruína econômica, né, e eles cobravam isso de Savonarola, o Papa ameaça interditar essa cidade, em fazer também um bloqueio comercial. E isso vai promover uma turbulência gigante dentro de Florença, até que os burgueses e os poderosos, os aristocratas, começam a ficar contra Savonarola e vai em direção à igreja para poder pegá-lo. Ele estava em oração, ele se entrega, ele é julgado, 2 amigos seus também são julgados. A Igreja Católica queria julgar ele, mas isso ficou com cunho do poder temporal, com cunho dos senhores da cidade em julgá-lo. Ele foi condenado pela igreja como herege, ele foi condenado também 2 vezes pela cidade, ele é condenado 3 vezes, até que enforcam Savonarola. Após o enforcamento, queimam seu corpo e pegam as suas cinzas e jogam no rio, para que seus seguidores não fizessem com as suas cinzas ou qualquer resto mortal, fizessem relíquia e pudessem adorar a Savonarola, tá? Pessoal, aqui eu encerro. Eu passei hoje porque eu queria falar muito sobre esse ícone que é considerado um pré-reformador, porque as suas ideias, o que aconteceu, ela refletiu em vários lugares da Europa, né? Espero que vocês tenham gostado aí sobre os pré-reformadores. A intenção semana que vem é entrar na reforma propriamente dita, tá? Eu vou verificar se não tenho mais nada a falar sobre esse período e fazer introdução à reforma protestante, começando na tradução de Erasmo. Lembrando que nesse período, em outros lugares, a Bíblia já tinha sido traduzida, tá? Pretendo falar sobre Erasmo, que para mim é a chave de ignição, a tradução bíblica dele é a chave de ignição para a reforma, e principalmente a reforma teológica, tá? Prometi, vou ler algumas perguntas, né? Qual foi a influência dos valdenses para o restante dos reformadores? A influência foram muitas, porque os valdenses vão ser abraçados pelos reformadores, tá? Lutero abraça os valdenses,
outros reformadores também abraçam os valdenses. E a influência deles está especialmente na vida caridosa, piedosa e sem busca de riquezas. Hoje não é nem sobre os valdenses, mas já estou aqui respondendo. E isso vai fazer com que os reformadores, a esse exemplo também, comecem a combater o que esses pré-reformadores que a gente citou hoje vinha combatendo. Exatamente a corrupção da igreja moral, a riqueza da igreja, pessoas passando fome, como o Wycliffe vai condenar isso, e pessoas passando necessidade, e a igreja ostentando riqueza. Esse é um dos motivos. E para mim a maior influência dos valdenses nos reformadores foi esse combate contra a riqueza da igreja. Tá? Deixa eu ver outra pergunta. Existem herdeiros diretos das comunidades surgidas da pré-reforma? Várias. Os valdenses estão na Itália até hoje. Tá? Os franciscanos, a ordem que também existe até hoje. Os dominicanos. Hoje ainda tem os russitas. Importante falar sobre isso. Ainda hoje existem os russitas. Tá? Então, as comunidades da pré-reforma existem ainda. Tá? Bom, pessoal, pelo que eu vi foram essas perguntas. A outra eu respondi lá no meio, que era de Rush, tá? Quero deixar um grande abraço para vocês, agradecer por vocês que estão acompanhando, né? Deixar um grande abraço e um beijo no coração, uma semana abençoada para todos vocês, tá? Fiquem ligados aí, segunda-feira que vem tem mais. Às 22 horas estaremos aqui para que vocês estejam aqui nos acompanhando. Grande abraço a todos. Aprender é sempre um esporte.